alunos dentro de sala de aula, que ajudaria muito na questão de trazer a atenção, né? De trazer a criança para o presente. Principalmente aquelas crianças que ficam desatentas, que vivem mais no futuro do que no presente, ou aquelas crianças que dormem na carteira, né? Que vocês devem ter bastante isso no dia a dia. Então, eu vou trazer um exercício para que a gente possa fazer, para trazer a atenção, que chama fluxo de consciência, para trazer a atenção, tanto da criança quanto de todos nós, de todo mundo. Eu faço esse exercício até hoje, principalmente quando eu estou num lugar que eu preciso trazer a minha atenção e a minha presença. É um exercício que dá para a gente fazer, tanto mental quanto físico, enfim, dá para a gente fazer, tá? Bom, mas antes, vou deixar bem à vontade para vocês. Eu gostaria muito que vocês deixassem as telinhas abertas, quem puder. Eu gosto bastante para não me sentir sozinha aqui, senão me sinto muito falando com as fotos, né? E aí fica mais difícil para mim. Mas vamos lá. Então, a gente vai primeiro dar uma espreguiçada aí na cadeira, 2 horas da tarde, um tempo chuvoso, né? Aquele tempo que dá para a gente ficar em casa, estourar pipoca, bolinho de chuva, né? E hoje nós estamos aqui, né? Na penúltima oficina nossa. Então, alonga, põe seus pés no chão, estica, estica. Você pode pegar as suas mãos assim, fazer isso, esticar lá em cima, né? E aí você desencosta um pouquinho da onde você está, e aí você fica com o bumbum sentado e vai para a lateral direita. E estica o que você puder na lateral direita. Bem devagar, fica lá um pouco, inspira nesse lugar. Isso. E aí você volta. Isso, agora vai lá para a lateral esquerda e alonga. Ai, isso, e volta. Estica as duas pontas da mão assim, estica como se você fosse empurrar o teto lá em cima com as duas pontas. Isso, e solta. Né? Geralmente a gente sente a tensão dos ombros, isso é muito legal. Dá uma sensação de chegar, de presença, de estar na oficina. E agora a gente vai fazer um movimento com os pés lá no chão mesmo, né? Os pés no chão. Vocês vão fazer um movimento de ficar de ponta de pé, fica um pouco lá na ponta do seu pé, espalha seus dedos para quem está descalço. Eu estou descalço nesse momento. Então, amplia os seus dedos dos pés, né? Faz um movimento de isto, fica aí um pouco, como se você fosse agarrar pelas garras, pelos dedos dos pés no chão, isto. Fica aí um pouquinho, faz um movimento de acelerador, né? Vai um pouco, isto. Agora, relaxa, põe todo o seu pé no chão e agora você vai colocar, esticar o que você puder e colocar o calcanhar no chão e dar uma batidinha no calcanhar. Pequena, para não se machucar, mas faz uma batida. Isso. Né? Esse movimento de bater o calcanhar, ele nos traz carga, ele nos traz energia, ok? Isso. Agora, dá uma batidinha no pé, devagar, o pé inteiro no chão. Ô, Bruna, eu gostaria que você ficasse atenta ao chat. Isso, relaxa um pouco, senta direito na cadeira mesmo, você vai sentir seus isquios. Ao chat, e se houver pergunta, eu gostaria que você abrisse e falasse comigo diretamente, ok? Ok. Tá bom. E agora, nós vamos fazer o fluxo de conscientização e a trabalhar com as almofadas no final, no final, mas nós vamos também fazer o fluxo de conscientização agora, no presente,
para vocês sentirem se dá uma diferença ou não, e se isso pode ajudar na questão da criança na sala de aula, para iniciar a sala de aula, tá? Então, Marli, oi. é o Wellington, só um minutinho, desculpa interromper, é que a Bruna iniciou a gravação há pouco tempo e algumas pessoas colocaram lá no chat o nome para a lista de presença antes do início da gravação. Então, como já foi orientado outras vezes, isso deve ser feito após o início da gravação e muitos colocaram antes. Então, é importante reforçar esse recado. Talvez as meninas, como já foram muitas que colocaram antes, senão elas vão acabar perdendo. Ah, entendi. E como resolve isso? Eu continuo falando, paro, volto a gravar? Não. Marli, como das outras vezes, você pode continuar, só as pessoas que colocaram o nome lá no chat, no início, que ainda não estava sendo gravado, elas devem pôr agora, que é agora que fica sendo registrado, tá bom? Mas você continua normal. Ok, tá bom. Obrigada. É isso, por nada. Sempre que precisar, pode me interromper, não tem nenhum problema. Inclusive para perguntas, viu? Se for perguntas na hora lá, eu não ligo de vocês falarem no microfone, tá bom? É até importante. Bom, então nós vamos iniciar com o fluxo de consciência, tá? Então, vamos fazer um pouquinho sentadas, onde você, ou sentados, né? Todos sentados, prefiro falar no masculino que eu abranjo todo mundo, e nós vamos fazer esse fluxo na cadeira onde vocês estão. Depois a gente pode até pensar em explorar um pouquinho o lugar e voltar. Então, vocês vão fazer da seguinte forma, em pensamento primeiro, e depois vocês vão pensar em falar alto. Quem quiser falar alto aí, que não tenha nada atrapalhando nem nada, vocês podem falar alto também. Eu vou falar alto para ensinar vocês, mas isso ajuda mais. Quando eu verbalizo, para criança principalmente, mas numa sala de aula, talvez todo mundo falar ao mesmo tempo, não vai dar. Então, vocês podem pensar em usar o mental da criança. Se não, uma vez de cada um, né, falar algo que está trazendo a consciência. Então, vamos lá. Vocês fiquem atentos a tudo que vocês têm à volta de vocês aí. O que tem? Se tem caneta, se tem lápis, se tem carteira, cadeira, objeto em cima da mesa, tudo que tem. Então, pare um pouquinho para vocês trazerem à consciência tudo que tem em cima da onde vocês estão ou de onde está o alcance de vocês. Isto. Para tomar essa consciência. Isto. Observa também, devagar, como que se você está no celular ou no computador, se tem fio, que cor que é esse fio, se você está com capinha de óculos, que cor que é essa capinha de óculos, se tem controle, se tem qualquer coisa, observa a cor. Observa a cor. Coisas que talvez você nunca tenha observado. Isso. Observando agora, tomando cuidado de observar, vocês vão pegar nas mãos o objeto, mas deixa eu fazer primeiro. Eu vou fazer umas 3 vezes para vocês tomarem consciência. Então, sempre no momento presente. Estou consciente que estou com o meu celular na mão. Estou consciente que o meu celular está gelado. Estou consciente que faço com a minha mão uma posição de oração nesse momento. Estou consciente que as unhas das minhas mãos e que a cor do esmalte é marrom. Estou consciente que olhei para vocês
Estou consciente que faço esse movimento com a mão nesse momento. Estou consciente que uso óculos. Estou consciente que estou com o meu computador ligado. Estou consciente que do meu lado direito e na minha mão direita, agora, tem um mouse. Estou consciente que lá na minha lateral esquerda, eu pego agora um controle branco. Estou consciente que o controle branco está numa temperatura menor do que a minha mão. Estou consciente que estou com os meus pés fixos no chão. Estou consciente que estou descalço. Estou consciente que estou sentada na cadeira. Enfim, estou consciente que no momento, deu para entender? Por exemplo, agora eu vou conversar com vocês. Se você falar assim, ó, estou consciente que vou ter que cozinhar feijão para janta. Ferrou. Você pode cozinhar o feijão para janta, não tem nenhum problema. Mas estar consciente que tem que cozinhar feijão para janta é futuro. Não está no seu presente. Estou consciente de que eu vou fazer algo amanhã. É futuro. Estou consciente do que eu conversei com o meu marido ontem. Isso não é presente, isso é passado. Estou consciente que encontrei fulana de tal segunda-feira passada. Isso é passado, não é presente. O fluxo de conscientização é o que está acontecendo aqui e agora, em tempo real, na elaboração do real, em tempo presente. Deu para entender? Então, anota a frase que vocês vão ter que fazer. Estou consciente que agora pego. Estou consciente que agora estou sentindo. Estou consciente que estou aqui. Estou consciente que no momento, sempre momento presente, aquilo que eu vejo, aquilo que me chama atenção, aquilo que está na minha visão, no meu tato, na minha presença, no aqui e no agora. Tudo bem? Deu para entender? Faz um joinha aí quem tá, ok. Esse é um exercício que quando eu estou na estrada, sozinha, dirigindo, eu faço muito. Quando eu estou muito ansiosa para iniciar uma palestra ou etc., eu também faço isso. Porque trazer a consciência do presente nos traz do vácuo do futuro e do vácuo do passado. Então, este é o momento presente. Este. Aqui é o meu futuro. Vocês estão conseguindo ver. Esse é o futuro. Esse é o presente. Se eu saio daqui para ir para cá, nesse lugar vai ter um vácuo. Nesse vácuo vai entrar qualquer coisa que possa estar existindo naquele momento ou na minha ansiedade. Então, se eu vou diminuindo esse encontro do futuro para o presente, eu diminuo esse vácuo, eu diminuo a minha angústia, eu fico no presente. O Fritz Perls, que é autor e teórico que construiu a Gestalt terapia, que é uma abordagem
uma abordagem teórica da personalidade, né, que a gente também dá isso dentro da universidade. Ele construiu a Gestalt terapia, que a Gestalt terapia é exatamente a expressão do aqui e do agora. Né? Então, a gente também trabalha no processo terapêutico as questões do agora, o que eu estou sentindo agora, né? Então, alguma coisa que aconteceu há 2 semanas, eu venho e fico falando na terapia. Aconteceu. Ótimo. O que você sente disso hoje, nesse momento e agora? Às vezes a pessoa para, faz uma reflexão, entra na emoção, né? Porque está totalmente fora e cindido, ou no passado, ou para o futuro. Então, a gente volta e faz isso. Então, para começar uma aula, para começar qualquer situação, é muito importante que a criança esteja onde? É importante que nós estejamos aonde? No momento presente. Né? E isso existe muita dispersão. Então, quando vocês percebem que fizeram uma atividade, ou que eles chegaram no intervalo super agitados, ou que teve uma aula de recorte, e que você vai precisar dar uma aula importante disso, explanação, como é que traz a criança? Então, você pode fazer a brincadeira do fluxo da conscientização. Dá muito certo. Aí, vocês podem falar, cada hora um fala uma palavra, estou consciente que... Aí vocês falam assim, agora todo mundo senta, vocês podem fazer orientação, e todo mundo sente que está sentado, e todo mundo vai dizer, estou consciente que estou sentado, ok, estou consciente que olho para o professor, estou consciente que estou na sala de aula, pronto. Parou, começa a atividade, né? Não é tão simples assim, eu sei que uma aula de 30, 40 alunos é complexo, mas vocês podem ir implantando. Claro que a pessoa, a criança que tem muita ansiedade ou uma questão depressiva, como nós vimos na passada, ela vai ter muita dificuldade de fazer esse exercício, muita dificuldade. Mas aí já servem para vocês também como uma observação e um diagnóstico de que talvez tenha que fazer mais vezes só com essa criança específico, para que ela vá acostumando a viver no aqui e no agora. Porque senão ela vai ser uma criança ansiosa, ela vai continuar sendo ou podendo ter uma depressão no futuro, né? Vai poder aumentar. Então, são situações que ajudam vocês a focarem com a criança e ajuda a criança a tomar consciência de que existem tempos. Existe o tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro. Né? Trazer uma consciência para a criança dos tempos existentes. E vocês até podem explicar sobre isso e depois darem atividade. Agora, todo mundo vai fazer isto no seu tempo, no seu espaço, olhando no caderno as perguntas, vocês vão tomar consciência e falar: estou consciente que pode tocar e sentir temperatura, pode fazer o que vocês quiserem, mas experimente fazer pelo menos de 3 ou 4 situações presentes no aqui e no agora. Primeiro com os olhos abertos. 1, 2 e já.
Ok. Pode continuar fazendo quem quiser, não tem nenhum problema. Isso. Alguém quer colocar algum relato? Eu vou dar um relato meu. Então, quando eu estou na estrada fazendo esse exercício, então, por exemplo, estou dirigindo, estou consciente que tem um caminhão à minha frente. Estou consciente que estou em 100 por hora. Estou consciente que tem um carro vindo ao meu alcance. Estou consciente que estou em quinta marcha. Estou consciente que tem árvores à minha direita. Estou consciente que tem vacas à minha esquerda. Então, eu vou falando isto e vou trazendo para o momento porque aí a gente não dorme, você está atenta a tudo o que está acontecendo, né? E traz uma sensação de segurança e bem-estar muito grande, né? Porque senão, na direção, quando você está numa estrada longa, eu não sei, professores que pegam estradas aí, o que acontece? A cabeça já está lá, a hora que eu chegar, vou fazer isso, papapá, a hora que eu voltar à tarde, eu tenho que dar conta disso, daquilo, daquele outro. Então, assim, às vezes passa pela estrada e não vê nada o que tem na estrada. Nada. Você pode fazer isso, por exemplo, andando na cidade. Você vai ver que você nunca viu uma árvore diferente, se você prestar atenção. Se você nunca viu a propaganda de uma loja de uma outra forma, né? Mesmo andando pela sua rua, pela praça da sua cidade, comece a fazer fluxo de consciência, principalmente quem tem ansiedade ou já teve síndrome de pânico. É muito bacana esse exercício, muito, tá? Então, você pode fazer uso dele a qualquer momento, tá? Mas tem que trazer a consciência para aqui e para agora. Tem alguém que queira ligar o áudio e me falar sobre essa experiência que fez agora? Oi, Marli. Oi. Eu fiz a experiência e eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade para me concentrar. Eu ficava e eu lembrava de alguma coisa e aí eu voltava. Eu tive um pouco de dificuldade para focar na minha sensação do presente. Muitas pessoas terão, principalmente no início. Acho que tem muitas pessoas aqui que, como você, sentiu a mesma coisa. Isso é, na verdade, muito comum no nosso momento presente que estamos vivendo, nesse século XXI, e principalmente nesse contexto, né? Porque o contexto de pelo menos essa década, né, de 2000 para cá, nós pioramos muito no contexto de ansiedade, né, e de depressão. Por quê? Porque o mecanismo que existe, né, principalmente um capitalismo selvagem, ensina a gente a produzir, vai. Então, estimula o tempo todo, nós somos estimulados a não ficar no momento presente. Nós estamos estimulados a viver no futuro. E quando a gente adoece, a gente tem a tendência a ir para o passado e ver as coisas que ficaram inacabadas. Então, ou a gente adoece pelo pânico ou pela depressão. Então, esse mecanismo, essa de Martinópolis, que estava falando comigo, é muito comum, né? Práticas de estar no aqui no agora, é importante que a gente faça, porque é como se você tivesse inicialmente nadando contra a corrente, mas nadando por um movimento mais saudável para a vida, né? Não sei se, provavelmente, você também seja uma pessoa, além dos estímulos que nós temos externos, seja uma pessoa ansiosa, né? Provável.
com o pensamento acelerado. Alguém mais gostaria de falar? Bom, vocês estão vendo que se vocês tiveram essa dificuldade, as crianças também vão ter essa dificuldade. E se elas têm essa dificuldade, elas vão ter muita dificuldade de estar na sala de aula com vocês. O corpo pode estar, mas a atenção pode não estar. Então, é isso que nós também estamos desenvolvendo nas crianças do nosso futuro e do nosso presente, né? Que é diferente de como muitas de nós nos portamos dentro da sala de aula lá na nossa época, né? Onde tinha o medo da professora que fazia a gente enquadrar, que talvez não fosse bom também, né? A gente não tem muito, tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Dos dois lados e dos dois momentos. Mas é importante a gente se enquadrar dentro do movimento presente, que isso é muito mais saudável para a nossa psique. Claro que o Peirce dizia, se nós vivermos totalmente no presente, vai acabar as nossas neuroses. Então, seria a cura total. Então, por isso que a gente faz a prática do exercício, e aí a gente vai voltando para o presente devagarzinho, porque no mundo extremamente presente, saudável, talvez Buda tenha ficado, Jesus Cristo, né? Mas, mesmo assim, a gente não tem tanta certeza disso, né? Então, é isso. Mas é uma forma de vocês trabalhar, tá? E vocês podem fazer perto, vocês podem fazer as crianças circularem e tocar a parede, tocar a lousa. Vocês podem trazer a consciência, trazendo a consciência do toque, tá bom? Bom, a gente também vai terminar com o fluxo de conscientização no final, e aí eu vou fazer de uma outra forma, tudo bem? Agora, eu vou tentar projetar para vocês a parte teórica, tudo bem? Tudo certo? Alguma pergunta? Se tiver, aí vocês escrevem, a Bruna vai me falando. Eu vou tentar projetar aqui, tá? Só um minuto. Deu certo? Bruna, você me dá um alô? Tá tudo certo. Tá ótimo. Eu tô conseguindo ver os slides. Tá. Agora eu só tô de frente para os meus slides, eu não consigo ver as pessoas, né? Então, se as pessoas quiserem aí desligar a câmera nesse momento, podem, não desliguem o áudio, né? Mas aí vocês veem, mas eu vou estar aqui vendo só a minha apresentação. Então, se tiver dúvida, pode abrir o áudio e falar comigo, tá? Ou se escrever no chat, a Bruna me coloca, ok? Tá. Então, aqui eu deixei para vocês, né? O meu Instagram, que é @marlibonini, e o canal do YouTube também é Marli Bonini, para vocês curtirem e também aproveitarem lá os vídeos que existem, tá? De exercícios, de palestras, tem lá uma porção de textos, de vídeos que dá para vocês aproveitar. Então, vamos lá. Isto. Então, hoje, né, eu coloco para vocês, né, em foco as crianças, né, fiz um desenhinho aqui. Isto. Aqui também eu trouxe, né, slides
de diversos sentimentos e expressões que a criança pode ter, né, nas diversas fases da vida, né? Então, tem o primeiro ali, né, o de cima, tá postando que ele tá bravo, a menina da escada parece-me que tá triste, então o menininho tá ali pensando, né? Tem a outra na janela que está pensativa, né? Provavelmente estão com dificuldades de estarem no momento presente também, mas as expressões são aprendidas, né? Isso é importante. Os sentimentos, eles existem. Tem um puxando o cabelo de raiva, tem a que está fazendo, mostrando a língua, né? Com desprezo. Tem o que não quer ouvir, para de falar, pelo amor de Deus. Tem o que está mostrando que tem vergonha. Então, tem o feliz, que está ali embaixo, né? A emburradinha aí que tá, ou emburradinho, a gente não sabe, de olho azul. Então, assim, os sentimentos, eles são verdadeiros, são reais. Nós temos 5 tipos de sentimentos nomeados, que é a raiva, a alegria, a tristeza, né? O nojo e o medo, né? E o medo, tá? Então, são sentimentos, quem já assistiu aquele filme, né, Divertidamente, sabe que ele mostra a importância da gente ter e aprender realmente a mostrar os nossos sentimentos, né? Então, tá aí as crianças, fotos, né, que possam mostrar que existem esses sentimentos praticamente desde o feto. Então, vamos lá. Concepção sobre criança. Criança percebe e constrói sua visão de mundo, ela constrói sua visão de mundo, reflete, tem opinião e participa da vida familiar, escolar e social. Mas precisa ser cuidada, ser ouvida, ser aceita, respeitada, como um indivíduo que acaba de iniciar sua formação através de suas experiências de vida. Então, o quanto tem uma figurinha ali de escola, né? O quanto que vocês, professores, vocês, escola, são importantes na construção de visão de mundo de uma criança. As crianças possuem uma natureza singular que as caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio. Compreender, conhecer e o jeito particular das crianças reconhecer, serem e estarem no mundo é o grande desafio da educação infantil e seus profissionais. Então, eu gostei muito, né, dessa fala e trouxe para vocês. Eu sei que isso vocês já viram, já estudaram desde a faculdade, mas é importante a gente relembrar um pouquinho, né? Eu estou lembrando nessa questão mais psicológica e particular do quanto que a criança precisa de um olhar do educador, né? Ou do ser humano que está atrás dessa escola, né? Então, eu acho isso muito importante. Então, desenvolvimento infantil, nós vamos falar de todas as etapas de desenvolvimento infantil, como se vocês fossem recordar, né? Que eu acho que é interessante. Até para quem está fazendo projetos aí para o próximo ano, né? Pensar um pouquinho, trazer de novo essa oportunidade da gente estar vendo juntos, lendo juntos, enfim. Claro que isto vai de indivíduo para indivíduo. Esse desenvolvimento infantil que eu estou colocando aqui, ele é teórico, né? Porém, claro que toda regra tem exceção. Então, a parte do desenvolvimento infantil, que é um desenvolvimento humano, cada criança vai ter a sua, né, o seu desenvolvimento, e principalmente, se ele for muito estimulado, mais estimulado, ou ter, né, toda essa característica
da família, da mãe, do pai, da escola, que acolhe, né, dentro de uma questão normal aí das nossas vidas, então esse desenvolvimento vai acontecer naturalmente. O contrário, quando a criança, né, não atinge nos meses que ela tem as atividades que necessita ela ter desenvolvido ou adquirido, isso também é uma patologia. E dentro do processo da educação, vocês como professores, com certeza, conseguem identificar. Então, de 0 a 3 meses, ações que essa criança realiza. Reage a barulhos muito altos e pode se assustar com sons inesperados. Passa boa parte do tempo dormindo. Seu sistema visual é limitado, portanto, só enxerga algum objeto ou alguém se estiver bem próximo a ele, ou alguns metros. Começa a acompanhar objetos e pessoas com os olhos, reconhece os pais. Abre e fecha as mãos. Leva as mãos à boca, suga os dedos, né? Chupa o dedo, segura objetos com firmeza por certo tempo, se a gente der o dedinho, né? E consegue pegar objetos suspeitos. O comportamento desenvolve um tipo diferente de choro para cada problema que se apresenta. Tem muitos estudos hoje sobre isso, né? Que gravam o choro da criança com fome, o choro da criança com dor de barriga, o choro da criança com uma cólica, com dor de ouvido, né? E já tem várias pesquisas, né? Com aparelhos que medem, né? Que mensuram, que o choro, cada choro tem essa linguagem. E quem convive diariamente com o bebê já consegue identificar, que quem já é mãe vai saber, né? Nossa, a criança chorava no berço, eu já sabia que era fome. Ah, tinha um choro diferente. Eu acho que não é, já acabou de mamar, tem um choro diferente, eu acho que é cólica, ou tem alguma coisa errada. E já vai lá pesquisar o que está acontecendo. Né? Então, isso é muito importante. Com brincadeiras e músicas, ele fica agitado, o bebê, realizando movimentos de pernas, braços, sorri e dá gritinhos. Como ele se comunica? Quando ouve a voz dos pais, o bebê vira a cabeça. Ele sabe, é um som que é muito importante para mim. Gente, o som da voz da mãe, o som da voz do pai, o som da voz das pessoas da família ao redor, no início, o som carinhoso, isso desenvolve internamente ao bebê um dado de construção egóica saudável, né? Senão, a pessoa que escuta sons barulhentos, gritos, ele pode desenvolver um som que não é maternal, que não é acolhedor. O bebê escutar isso diuturnamente enlouquece. Ele pode, nessa fase, construir algo que seja um transtorno de personalidade no futuro. Então, comunica-se através do choro e ruídos, imita alguns sons de vogal, e nesta fase é importante organizar a rotina do bebê, horários das atividades, horário de papar, horário de mamar, horário de dormir, horário de tomar banho. Isto já vai dando à criança a sensação de rotina. E rotina é organizador do sistema nervoso autônomo, é organizador das funções egóicas, é organizador da criança ter limite no futuro. Isso é muito importante. De 4 a 7 meses, ações que o bebê realiza. Fica de bruços e se apoia nos antebraços, rola de um lado para o outro, estende a mão para alcançar objetos, o móvel, né?
que deseja, transfere-o de uma mão para a outra e coloca na boca, lembrando que nós estamos aqui na fase oral e tudo é boca, porque a boca nessa fase é onde ele mama, onde ele se nutre, onde ele se sustenta. Então a energia libidinal dessa fase está muito na boca. Então é tudo boca. Bom, como ele reage? Ele ri quando algo o agrada e quando o desagrada mostra raiva através da expressão facial. Então a criança faz micagem, né? Dá aquela contorcida. Podem demonstrar medo perante pessoas estranhas. A gente observa no regalar dos olhos do bebê. Fica repentino aos seus próprios sons e imita vozes das pessoas ao seu redor. Como ele se comunica? Movimenta a cabeça na direção do som escutado, para de chorar ao ouvir música, sorri quando quer a atenção do adulto, formação do conceito de causa e efeito quando está explorando um brinquedo, olha, né, chacoalha, atira objetos no chão, né? Então, isso é normal. De 8 a 11 meses. Ações que realiza. Engatinha e senta sem apoio e consegue ficar em pé com apoio. Tem crianças que andam aos 9 meses, né? Então, vai de criança para criança e do estímulo. Aponta para objetos ou pessoas, pega pequenos objetos com o indicador e com o polegar. Como ela reage? Demonstra raiva quando não é o centro das atenções, reconhece sua imagem no espelho e reage com euforia, e reclama quando é contrariado. Isso tudo são sensações importantes de proteção ao bebê. Ele usa isto como proteção. A reação dessa forma é proteção. Então, como ele se comunica? Localiza a fonte sonora, bate palmas, joga beijo e entende quando lhe dizem tchau. Começa a compreender o significado de alguns gestos. Quando a mãe sai, né, se esconde, ele acha falta, ele chora. Ele já sabe, né, o estar longe, o estar perto. E, ao mesmo tempo, ele engatinha longe e ele volta para a mãe. É como se ele estivesse expandindo o contato com o externo e com o meio, para ele poder ir se desprendendo. Balança a cabeça quando não quer alguma coisa, fase do treino com monossílabos, do tipo mamá, papá, dadá, mamã, nenê, né? É a fase que começa. E depois vem 1 a 2 anos. Ações que realiza. Anda sem apoio, começa a correr, subir imóveis e ficar nas pontas dos pés sem apoio, é o perigo. E aí é a mãe que toma Dorflex toda noite para dormir, né? Porque haja energia. Vira páginas de um livro ou revista, várias ao mesmo tempo. Gosta de rabiscar no papel, na parede da casa, tudo, né? É possível. Sabe quando uma ilustração está de cabeça para baixo, isso é muito importante. E como reage? Mostra senso de humor, é muita risada, né? Nesta fase o bebê ainda não compreende as regras, contudo chora quando leva uma bronca e sorri quando é o centro das atenções ou quando é elogiado. É importante passar para vocês que a criança que teve uma rotina, né, de horários na fase de 0 até essa fase de 1 ano, 2 anos, ela, quando ela começa a se sentir suja, ela também começa a reclamar. Quando ela está cansada e quer um banho, que ela sabe que o horário do banho, ela já sabe que é o horário de dormir, ela já reconhece, né? E isso é muito importante na educação infantil e no desenvolvimento da pessoa, né, e do bebê. Porque aí ela vai aprendendo a ter regras. A mãe que diz, deixa tudo por conta do bebê. A hora que ele quer dormir, ele dorme. A hora que ele quer mamar, ele mama. Tudo bem, tem hoje
teorias falando que isso também é importante, né? A questão do construtivismo, que traz um pouco dessa questão na educação. Mas a minha opinião como profissional é que restabelecer rotina e organização ajuda a construir um ego mais fortalecido. Tá? Essa é a minha opinião própria como profissional. Como reage? Mostra senso de humor, né, que a gente já falou, quando está bravo, aqui embaixo, né? Pode atirar objetos ou brinquedos, é possessivo, prefere não compartilhar brinquedos com as outras crianças. Aqui ele está, como a gente diz, egocentrado. Então, ele está no desenvolvimento do ego. Então, ele tem, não é que ele seja egoísta, mas ele está narcisista, ele precisa construir esse narcisismo para ele construir quem sou eu, como eu gosto, ele precisa desse lugar de estar pertencendo a uma família, ter uma mãe, ter um reflexo, ter uma imagem, ter alguém que dê, ou a vovó, ou a mamãe que dê a mão, que leva, que traz. Esse suporte é extremamente importante para essas reações positivas do bebê ou dessa criança. E como ele se comunica? Olha, aqui tem uma fase, né, que está mostrando aí, ele olhando para o espelho, né? E claro que a criança nessa idade não vai pegar uma gilete, mas isso significa que é a construção do self, é a construção do ego narcisista. A gente precisa ter essa construção de me olhar, de me achar bonito, de achar o bebê da mamãe. Isso é muito importante, né? Por isso que eu trago essa imagem. Ele reconhece o próprio nome, partes do próprio corpo. Então, a mamãe fala assim, cadê o neném da mamãe? Ele bate no peito. Ou ele já fala o nome, se chama Guilherme, fala, eu sou Gui, né? Gui, mamãe, Gui. Então, vai fazendo uma separação, né? Começa a formar frases com uma palavra só, tipo nenê papá, nenê naná. Mas até o término do ano, constrói frases de até 3 palavras como quer ver TV, né? Quer mamãe, né? Então, já começa a construir, isso é importante. Época das perguntas, que é isso? Usa o próprio nome, né? Gui, mamá, Gui quer água, Gui, sei lá, né? Algumas frases que pode, claro que não tão perfeitas, mas existem frases. E que foi aprendendo a construir como? Com a voz de um condutor saudável, com a voz de alguém que está próximo, de alguém que dá a mão e ajuda a caminhar, de alguém que remete segurança no espaço. Porque a criança que não fala, a criança que gagueja, muitas vezes vão ter problemas nessa questão da comunicação por falta desse apoio e desse lugar seguro, ou por algum susto, ou por algum trauma. Então, isso é importante. Apresenta atenção para histórias pequenas, né? De 2 a 3 anos, ações que realiza, tira os sapatos, chuta a bola sem perder o equilíbrio, gosta de dançar, consegue acompanhar o ritmo da música, está pronta para abandonar o uso das fraldas. Olha, tem crianças que tiram as fraldas com 1 ano e meio, tá? A psicologia vê isso como prematuro. Ninguém vai fazer cocô na fralda o resto da vida, a não ser que tenha uma patologia intestinal ou alguma anomalia, né? Mas, porém, no entanto, todavia, tem mães que super apressam a criança a tirar as fraldas. Isso não é legal, né? É importante ensinar o uso ao toalete, né? Sem humilhação e na hora certa. Então, de 2 a 3 anos, psicologicamente, a criança está pronta para ir fazer um treino ao toalete. Seja fazer xixi no piniquinho, seja fazer o cocô, né? Dentro dessas questões e dessa faixa etária. Como
reage? Apresenta a percepção de quem é, mexe em tudo e faz malcriação, testa a autoridade. A autoridade é o pai, né? Ou a mãe. Mas também aqui tem uma questão de 2 a 3 anos, ela está saindo da fase oral de desenvolvimento e indo para a fase anal de desenvolvimento. Por isso que tirar a fralda na fase oral de desenvolvimento, onde toda a questão libidinal está na boca, porque a boca é a única fonte de alimento, né? A gente está antecipando uma maturidade. Então, tirar a fralda na fase anal de desenvolvimento seria o mais correto, onde o prazer do cocô, o prazer de fazer xixi. Então, a questão libidinal, a energia libidinal, ela tem um pouco ainda na boca, tem na boca, mas agora está passando para os esfíncteres, né? Então, ela vai ter aquela criança que vai lá no cantinho, que a mãe fala assim, que bonitinho, agora ele vai fazer cocô, ele agacha lá atrás da mesa. Então, a criança está tendo prazer e reconhecendo que ela produz algo, né? Que ela solta algo, que é o cocô, né? Que ela tem o prazer de fazer o xixi, né? Então, isso é importante porque está iniciando a fase anal de desenvolvimento da criança. Então, ela tenta impor as suas vontades. Por que ela tenta impor suas vontades? Porque na fase anal de desenvolvimento é a fase da criança ter mais autonomia. Ela já está de pé, ela já conhece o nome, auto, eu. Então, ela tem que desenvolver uma própria autonomia. Então, como ela faz isso? Impondo as vontades. Então, a criança, que ela quer um brinquedo, e a mãe fala, agora não, tira a mão daí, põe lá. Agora eu quero chutar bola. Não, aqui não pode chutar bola, vai machucar meus vasos, vai lá. Então, ela vai sendo tolhida nas vontades. Portanto, ela já vai recebendo uma repressão anal no seu desenvolvimento. Todo trauma ou toda questão que surge na fase anal de desenvolvimento pode ter patologias no futuro, como ser aquela pessoa extremamente submissa e ter dificuldades de excreção, né? Então, isso também é importante. Prefere companhia para brincar, então ela já reconhece que pode ter, né, como autônoma, mais autônoma de si, que ela pode se desenvolver com outras crianças. Ela gosta de participar dos serviços da casa, como, por exemplo, arrumar a mesa do jantar. Então, traz a colher para a mamãe, ela traz. Você me ajudou, que legal. Você estimular a autonomia. Vamos lá. Se tem cachorro ou gato, né? Ajuda a mamãe a pôr aqui a água para o gatinho. Então, põe a água. Ele se sente feliz e realizado porque ele está na fase de ganho de autonomia. Isso é importante. Se tiver perguntas, por favor, podem fazer. Tá tudo bem aí, Bruna? Tá tudo bem, ainda não tem nenhuma pergunta. Tá bom. Caso caia aí, eu não vejo a internet cair, você me liga no meu celular, tá bom? Ok. Ok. Então, como a criança de 2 a 3 anos se comunica? Né? Olha aí, já está brincando, então, com uma garota, já estão interagindo, já consegue montar as coisinhas, né? Do jeito deles. Talvez não tão perfeito como está a figura, né? As frases vão aumentando e surge o plural. As crianças nessa fase têm uma ótima compreensão, entende tudo o que é dito dentro ao seu redor, né? Pergunta, cadê, o quê, onde, sumiu. Então, ela tem essa percepção. E ela fala de si mesma na terceira pessoa, né? Então, a Marina quer o jogo, né?
Então, isso é falar na terceira pessoa. Chama familiares próximos pelo nome, né? Então, titio, titia, de 3 a 4 anos, né? Então, é a fase que a criança está saindo da analidade, da fase anal de desenvolvimento, e indo para uma fase genital de desenvolvimento. Por isso que aparece aí a figura da, né, deixa eu ver o que você tem. O meu é diferente do seu, eu não tenho pipi, né? Tem a curiosidade da genitalidade, porque ela já tem mais autonomia. Então, a energia libidinal, que estava muito na boca, foi para o esfíncter, né? E agora está no órgão sexual. É muito comum a gente também ver crianças nessa idade se masturbando do jeito deles, né? Eu atendo uma pessoa que tá com um bebê nessa fase de 4 anos e meio, e a menina, eu vou fazer assim porque eu sei que vocês estão me vendo, ela dobra as perninhas assim e fica fazendo assim com as perninhas, né? E aí ela fala para a mãe, agora hora da perninha, que na verdade é hora dela sentir o prazer. A mãe não reprimiu, a mãe disse, é hora da perninha, né? Deve ser gostoso. E deixa ela na perninha e sai, né? Mas por quê? É uma fase que está descobrindo o genital, o prazer do genital, né? Então, ela consegue colocar suas roupas e tirá-las sem a ajuda de um adulto, gosta de desenhar, nesta fase já consegue segurar um lápis na posição correta, se tiver bastante estímulo, tá? Porque senão a gente vai. Isso aqui é de acordo com a presença, participação da família, dos pais, de tudo, né? Da escolinha, que geralmente já está na escolinha. Então, a criança que estimulada, ela vai estar dentro dessa faixa etária fazendo essas coisas. A gente percebe que as crianças que não conseguem, estão mais em atraso, muitas vezes pode ter alguma patologia ou pode ser pela falta de estímulo correto. Consegue pedalar, então vai ter os velotrolls, né? Não sei como é que chama hoje, as bicicletinhas. Começa a distinguir de 3 rodas, né? Começa a distinguir as diferenças entre meninos e meninas. E como reage? Brinca com as outras crianças, apresenta interesse pelos sentimentos. Essa criança, nesse momento, gente, se ela perde o vovô, a vovó, ou o tio, ela começa, ou ela perde um bichinho de estimação, o passarinho da gaiola, o gatinho, o hamster, o cachorro, ele já começa a identificar a sensação e ter o sentimento de perda, tá? Então, ela começa a ver, observar que a morte existe, né? Então, que muitas pessoas falam, virou estrelinha, tá no céu, etc. A criança começa a identificar que a pessoa pode sair e não voltar mais. Então, também nessa fase, pode ter muitos medos, né? Podem aparecer o sentimento, as sensações de medo. Apresenta interesse pelos sentimentos das pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, se perceber que seu pai está triste, procura confortá-lo. Quando, de repente, alguém machuca o dedo ou reage, ela vai lá e passa a mãozinha, quer agradar, né? Então, isso é muito comum. Então, ela começa a ver e tomar consciência que existe sentimento, né? Triste, feliz. E isso é importante também, dentro do processo escolar e dentro da própria família, começar a nomear. Eu atendo muitos adolescentes que não conseguem nomear sentimentos. Ele não sabe o que é angústia, o que é tristeza. Ele não sabe se o que é, de repente, estar numa alegria ou uma euforia, né? Então, tem muitas reações. Por que isso acontece? Porque na fase que nós teríamos que ensinar
a criança nomear sentimentos, que é algo muito importante, isso passou desapercebido. Tem muitas mães que a criança fala assim, você tá dodói, você tá chorando? Não tô. Não, fala para a criança, eu tô dodói, eu tô triste, né? Vai passar, a gente às vezes está triste, às vezes a gente está feliz. Então, quando você assume para a criança, você está ensinando a sua criança ou a criança da escola a nomear sentimento. Quando você anula o seu sentimento, você está impedindo a criança de aprender a como reagir dentro dos próprios sentimentos. Como se ela não pudesse existir. Só pudesse existir alegria, que o próprio filme mostra, divertidamente mostra muito para nós. Então, como ela se comunica? Ela constrói frases com até 6 palavras sobre o dia a dia, situações reais e pessoas próximas, compreende a existência de regras gramaticais e tenta usá-las. É comum a troca do R pelo L, a qual acaba por volta de 3 anos e 6 meses. Normal, tem crianças que vão um pouco mais. Compreende os conceitos de igual e diferente, é capaz de separar os brinquedos por tamanho e cor, e lembra e conta histórias, né? E ela pode inventar histórias. De 4 a 5 anos, ações que ela realiza. Consegue usar a tesoura, corta papel e tem maior domínio do uso de talheres. Consegue pegar a bola com 2 mãos quando está em movimento. Como reage? Está mais sociável com outras crianças, se sente grande perto das crianças menores, sente vontade de tomar as suas próprias decisões. E como se comunica? O vocabulário da criança aumentou bastante, já fala muitas palavras, expressa seus sentimentos e emprega verbos como pensar e lembrar. Eu tenho uma sobrinha neta, que ela está numa fase, né, ela não está indo para a escola, está com quase 4 anos, mas ela já nomeia sentimentos. Ela diz, está um tédio ficar sem ir para a escola. Por quê? Porque eu fiquei conversando, né, sabendo o que aconteceu. Os filminhos que as pessoas assistem hoje pela internet traz muita nomeação de sentimento. Então, tem filminhos ok, bacana, que estimula e ensina. Mas tem outros que não, né? Que ensinam, de repente, maior agressividade, aumenta a agressão, etc. Mas é importante, porque eles também aprendem a nomear sentimentos pelas histórias infantis que escuta, pelos vídeos e etc. Fala de coisas ausentes e usa palavras de ligação entre as sentenças, como, por exemplo, então, porque, mas, né? E a gente acha super engraçado. Gosta de inventar e contar as próprias histórias e consegue identificar algumas letras do alfabeto e números, né? Então, olha aí que importante para quem trabalha nessa faixa etária. 5 a 6 anos, desenvolvimento físico, é capaz de se vestir e despir, é capaz de assegurar a sua higiene de forma independente, então muitas vezes já consegue fazer o xixi e o cocô sozinho, às vezes não se limpa sozinho, tá? Então é importante que nessa faixa etária, o pai, a mãe e a escola ensine a criança a como usar o papel, como limpar o bumbum, sem invadir, né? Pode manifestar dores de estômago ou vômitos quando obriga a comer comidas de que não gostam. E o desenvolvimento intelectual, fala fluentemente, utilizando corretamente o plural, os pronomes e os tempos verbais. Tem grande interesse pelas palavras e a linguagem. Pode gaguejar se estiver muito cansado ou nervosa. Segue instruções e aceita supervisão. Conhece as cores, os números. Tem crianças que antes disso, com 4 anos, hoje já consegue. Pode identificar e distinguir dinheiro, capacidade para memorizar histórias e repeti-las, e é capaz de agrupar e ordenar objetos, tendo em conta o tamanho. Começa a entender os conceitos de antes e depois,
em cima e embaixo. Também consegue conceitos de tempo, ontem, hoje e amanhã. Embora, às vezes, com 4, 5 anos, com 4 anos e meio, 4 anos já façam, mas eles emendam tudo, né? Então, isto é importante. Vou dar um exemplo, eu dei um brinquedinho lá para elas, para as meninas lá minhas sobrinhas netas, e era um caixinha, né? Tinha que apertar um botãozinho e abria o caixa. E aí, eu nem sabia que abria o caixa. A hora que abriu a caixa, às vezes elas pediram dinheiro. Eu quero dinheiro para pôr aqui. Eu, inocentemente, fui pegar umas moedas, né? Eu vou dar de R$1, uma moeda maior. Aí elas falaram assim, não, de papel. Então eu falei, nossa, boba sou eu, né? E não tem ainda, tem uma que está com 5 e a outra está com 4. Então, tem, né, crianças que são estimuladas, né? Desenvolvimento social. A mãe é ainda o centro do mundo da criança. Vejam, hoje existem teorias que a simbiose mãe-bebê começa a se separar após os 6 anos de idade, que é exatamente o ano que antigamente se ia para a escola, né? No jardim, no pré, hoje está mais acelerado. Mas não muda o elo de ligação. Pelo que poderá recear não a voltar e ver após uma separação. Então, ela começa a chorar quando a mãe vai embora e etc., mas ela está começando a fazer essa separação simbiótica com a mãe. Copia os adultos, brinca com meninos e meninas, está mais calma, não sendo tão exigente nas suas relações com os outros, é capaz de brincar com outra criança ou com um grupo de crianças, manifestando preferência pelas crianças do mesmo sexo. Na escola, vocês devem ver muito isso. Brinca de forma independente, sem necessitar de uma constante supervisão, a criação é longa, elas vivem no mundo imaginário. Começa a ser capaz de esperar pela sua vez e de partilhar, às vezes tem dificuldade, então precisa ensinar. Conhece as diferenças de sexo, começa a interessar-se por saber de onde vêm os bebês, aprecia conversar durante as refeições, né? Mas a criatividade e esse lugar de ir longe, construir histórias, isso é muito comum. Dos 6 aos 7, desenvolvimento físico, grande vigor e energia. Então, quando a criança está com baixa carga de energia, como nós vimos na passada, ela está com alguma questão que precisa ser vista na questão psicológica. É um pouco desajeitada a nível motor, o que deve, nem sempre, né? Uma coordenação ainda completamente estabelecida. Aqui vai muito do estímulo. Como a criança começa na escola hoje muito cedo, muitas vezes nessa faixa etária já é para estar perfeito. Poderá sofrer maiores problemas de saúde, né? Aqui é ainda uma visão antiga, constipações, garganta inflamada. Na verdade, hoje isto é visto assim, ó, até os 3 anos de idade, principalmente a criança que já está em creche, em escolinha infantil, essa é para elas já estarem com a imunidade um pouco maior, tá? Estou aqui naquela fase ainda que a criança ia para a escola mais tarde, mas a criança que hoje vai para a escola mais cedo, a imunidade e o desenvolvimento começa mais cedo também. O desenvolvimento intelectual tem uma noção mais clara das diferenças de sexo, sendo curiosa a este nível, pode ser que a masturbação aumente nesse lugar, nessa idade, curiosidade pelo corpo do sexo oposto, brincadeira de médicos, de casinhas, etc. Começa a ter memórias contínuas e mais organizadas, desenvolvimento das capacidades de raciocínio, passagem de uma aprendizagem através da observação e da experiência para uma aprendizagem através da linguagem e da lógica. E a maioria das crianças aprende a ler e escrever nessa idade. Também sabemos que através de estímulos, hoje criança com 4, 5 anos já começa a ter condições de separar letras, etc. Então, quando chega nessa faixa etária, ela está totalmente alfabetizada. Mas isso vai muito de estímulo e resposta.
O desenvolvimento social não gosta de ser beijado em público, identifica-se com os adultos fora do seu meio familiar, por exemplo, o professor. Hoje também é um pouquinho mais cedo, né? O professor começa na vida dela muito mais cedo. As relações com os pares são estáveis e, por vezes, agressiva com outras crianças. Quer sempre ganhar nas atividades em que participa, tentando modificar as regras para satisfazer as suas necessidades. Então, é a briga, né, pelo espaço que ela vai ocupar. Muitas vezes brigando até para poder ter a atenção dos pais e dos professores. E o desenvolvimento emocional, forte identificação com a figura parental do mesmo sexo, então, ou a mãe ou o pai. Uma maior independência, por vezes, pode acarretar sentimentos de insegurança, ambivalência, autonomia de dependência. Aí, tudo que a fase oral, anal, genital foi acontecendo, agora, se teve algum probleminha nessas fases, é o momento disso aparecer novamente. E vai aparecer no comportamento. As alterações bruscas de humor poderão reaparecer. Preocupa-se bastante com o próprio comportamento e culpa os outros, né, dos seus próprios erros. A coordenação mão-olho está bem estabelecida na fase dos 7 ou 8 anos, o que torna as atividades de desenhar, pintar mais atrativas. Grande atividade motora, a criança brinca até estar completamente exausta. E o desenvolvimento intelectual, está menos interessada nas questões sexuais. Então, a fase, né, da libido genital já passou. Então, essa atividade, essa energia volta para atividades externas, para a aprendizagem. Utiliza um pensamento reflexivo, os pensamentos podem basear-se na lógica, resolve problemas mais complexos, tem mais atenção e concentração. Gosta de colecionar objetos, fala acerca dos seus desejos e projetos, já começa a ser, né, o que eu vou ser quando crescer, etc. Baseia-se mais na realidade. O desenvolvimento social participa em atividades organizadas em grupo, preocupa-se com suas reações e as dos outros, poderá, por vezes, utilizar a agressão como forma de problemas, inicia a divisão de sexos. Ela está muito mais para o externo nesse momento, né? E veja, ela está muito mais independente da maternagem. Então, ela já toma banho sozinha, ela já come sozinha, ela já faz tudo praticamente sozinha. Só que está na dependência ainda, né? Então, é uma falsa autonomia. Mas é importante que se tenha, porque senão vai crescer um indivíduo inseguro. É mais responsável, independente, procurando se fazer bem as coisas, pode, por vezes, retirar ou evitar contato, tem mais consciência de si e pode vivenciar sentimentos de culpa e de vergonha. Aí vem os 8, os 9, que é muito ativa, pode sofrer acidentes frequentes, porque estão sempre, principalmente os meninos, são muito desafiadores, né? O seu pensamento está mais organizado, preocupa-se em perceber a razão das coisas que o rodeiam, subestima frequentemente as capacidades, com consequente frustração em caso de insucesso. Então, nessa fase é importantíssimo que ela já esteja aprendendo a lidar com a frustração, se está dentro de equipes, perder, né, equipes dentro da escola, de atividades, é importante ela aprender a perder. Procura mais informação acerca da gravidez ou do nascimento, pode questionar o papel do papai, né, ou do pai ou da mãe. O desenvolvimento social faz novos amigos com muita facilidade, gosta da escola, né, nem sempre vai ser verdade, né? A escola passa a ser um centro social muito importante. Então, ela começa a se afastar um pouquinho, né, da questão familiar e prefere
comer depressa para iniciar outra atividade, para falar com o amiguinho, para ir para a rua, para estar na internet, etc. Né? O emocional exige mais amor e compreensão da figura materna, porque sente que está se separando, então, ao mesmo tempo, né, tem essa ambivalência, tem segredos, já sabe o que é segredo, que é guardar segredo, pode ser excessivamente autocrítica, com tendência para dramatizar as situações em que antecipa dificuldades, principalmente as meninas, pode resistir e argumentar contra instruções e pedidos feitos pelos adultos, bate o pé, mas eu quero, mas eu vou, eu quero dormir na amiguinha, né? Aprecia recompensas imediatas pelo seu comportamento e pode vivenciar sentimentos também de culpa e de vergonha. 9 a 10, possui um bom controle corporal, desenha com grande detalhe. As meninas começam a desenvolver mais rapidamente do que os meninos, então muitas vezes o estirão das meninas começam ali, aí parte, né, começa a pensar o desenvolvimento fisiológico para a menstruação. O desenvolvimento intelectual manifesta preferência por trabalhos e tarefas mais complexas, tem interesses definidos e uma grande curiosidade, emprega um raciocínio, pensamento abstrato, começa a ter, né, diferenças individuais, que passam a ser mais marcantes, às vezes até problemas, eu queria ter um cabelo não sei de que jeito, queria ter uma unha não sei de que jeito, gosta de ler e utilizar livros, né, e usar a internet, né, gente, que hoje é bastante. Meninos e meninas diferem em termos de personalidade, características e interesses. Nessa fase, também as meninas ficam de um lado, os meninos ficam de outro, né? Tem jogos cooperativos que eles gostam, equipe. Tem relações afetivas e atividades sociais. As paquerinhas começam aí aos 9, né? De 9 em diante. Pode exibir algum problema de comportamento, sobretudo quando não se sente aceito pelos outros. Torna-se cada vez mais independente e merecedor de confiança, tem consciência de justiça, é altamente competitivo, tem ainda dificuldade de assumir os erros, mas possui maior capacidade de aceitar as falhas e de se responsabilizar por elas. Grande percepção do certo e do errado. Nós vamos falar até aqui, tá acabando, tá? Dos 10 aos 11... já está bem em grupo, olha a figurinha aí, competências motoras bem desenvolvidas, está alerta, bastante segura de si, gosta de ler, né, e tem interesses de curta duração. Não, tudo é muito rápido, o jogo é rápido, tudo tem que ser muito rápido para ver acontecer o próximo. É bastante seletiva nas relações, pode ter um melhor amigo. O desenvolvimento emocional preocupa-se com estilo, roupa, cabelo, gosta de privacidade, as suas preocupações dizem respeito à escola e aos amigos, tem um forte sentido de justiça e maior preocupação também com o que está errado, do que é, de como é certo, né? A criança que chega e fala, ele fez injustiça comigo, foi injusto comigo. E dos 11 aos 12, é o final, uma sala de aula ali. Grande consciência do seu próprio corpo, as meninas começam a se manifestar características sexuais secundárias, já tem muitas que já menstruaram nessa fase. Os meninos vão começar o estirão depois dessa fase. Então, as meninas são mais maduras nessa fase do que os meninos. Depois, eles ganham maturidade. Daí vai, aí chega junto. O desenvolvimento intelectual, por vezes, desafia o conhecimento dos adultos, maior capacidade para utilizar a lógica, pode manifestar interesse em ganhar dinheiro, né? Tem meninas nessa fase que já querem fazer bijuteria, já tem algum interesse nisso, os meninos também, né? Para fazer joguinhos ou para, sei lá, né? Já começa a ter uma falsa, né, independência nessa questão do dinheiro. Claro que eles não vão ficar ricos nessa faixa etária, né? Mas os meninos vão lá jogar bola com interesse de ser o grande jogador de futebol.
É crítica no desenvolvimento social, é crítica acerca dos adultos, procura ser independente, por vezes de forma pouco razoável, grande interesse por equipes e jogos competitivos e organizados. Aliás, é muito importante que eles participem de jogos competitivos. E aqui eu trouxe uma frase do Alexander Lowen, que é o autor da análise bioenergética, que ele diz: ninguém é exceção à regra de que o aprendizado ocorre através do reconhecimento dos erros. Né? Então, todas essas fases, o aprendizado vem de acerto e erro. Isso é muito importante. E é importante, inclusive, que... deixa eu parar aqui. Eu voltei? Sim, Marli. Bruna, eu estou ainda... Oi? Sim, a gente tá te vendo, tá vendo sua câmera. Já parei a apresentação. Tá. Isso. Bom, então, é nesse sentido, né, dos erros e acertos que eu estava falando, é importante que as famílias e os cuidadores ajudem, né, eles também sofrerem a frustração dos erros, né, porque é nessa tentativa de erro e acerto que o indivíduo se constrói, né. Bom, todo mundo já dormiu, né, porque foi bem cansativo. Ok, de 39, de 33 foi para 29, vocês já dormiram aí? Né? Não, estão acordados? Bom, eu queria, antes da gente fazer de novo o exercício, para a gente poder encerrar, eu queria saber se teve alguém que possa falar, se isso complementou aquilo que vocês tanto já sabem, né? E se, pelo menos quem já sabe, se isso clareou um pouco para vocês, enfim, né? Como é muito teórico, eu sei que é teórico, mas enfim, nós estamos online e no projeto mudou um pouquinho de configuração, né? Do que era corporal ficou mais teórico, mas enfim, nós estamos lá. Então, eu queria alguém que falasse com áudio, né? Se expressasse, me falasse alguma coisa. Eu sei que foi cansativo, mas vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Ok. Bom, ok. Então, ninguém vai falar, se pronunciar. Neuza, você quer falar um pouquinho? Não, quero. A gente, como diretora de creche, você estava falando aí, a gente estava vivenciando tudo aquilo, né? Eu vivenciava tudo, né? Cada fase da birra, ou disso, daquilo. Então, passa um filminho na cabeça da gente e a gente sente saudade, né? E eu tenho neto de 7 e 10 anos também. Então, como é diferente um do outro? Eles ficaram 2 meses aqui comigo para estudar, e aí as ideias deles são bem diferentes, um é mais competitivo. Então, é bem legal isso aí, mesmo que a gente saiba, né? Mas na prática, a gente vivendo ali com a criança, ou com o neto, ou dentro do trabalho da gente, é legal você ver isso aí, né? Então, o aprendizado fica bem legal, assim, na prática, né? Foi bem bacana, eu gostei. Eu não dormi, não, fiquei bem acordada. Que bom, que bom, obrigada. Legal o seu depoimento, é isso mesmo. Eu também estou revivendo um pouco isso quando eu fico com as minhas sobrinhas netas lá. Eu falo, nossa, olha aí essa fase e tal, né? Porque parece que com os filhos passa tão rápido que a gente, né, não vê tudo isso acontecendo, mas agora fica mais tranquilo, com os netos, sobrinhos netos e etc. Né? Ok? Tem mais gente que pensa assim como a Neuza, que quer colocar alguma coisa. Givanilda, quer colocar alguma coisa, Givanilda?
Não. Você está dentro de um carro aí, Givanilda? Ah, eu não estou conseguindo ouvir você. Liga o áudio. Ok, tá bom. Eu imaginei o que você falou, porque eu fiquei olhando tua boca, mas o áudio não apareceu. Mas tá bom. Liga o áudio do seu celular. Tá desligado o áudio. Ok, no celular é mais difícil. É. Ah, agora ligou. Sim. É que eu tô em Epitácio aqui com a minha mãe, aí eu tô dentro do carro ouvindo. Tá bom. Ok. Tem sentido para você? Tudo. Tá, ok, então. Tá bom. É. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pode desligar os áudios de novo. Bom, agora a gente vai fazer o exercício, né? Antes de fazer o fluxo de conscientização, eu vou fazer o exercício para vocês com a almofada, que vocês podem também fazer com as crianças dentro da sala de aula, ou propor isso dentro de uma reunião de professores, não tem nenhum problema, para se sentir mais aconchegante, principalmente quando se tem que, por exemplo, construir uma reunião muito difícil e tal, a gente se sentir mais acolhida. Eu vou pegar 2 almofadas e vou me colocar aqui para vocês me verem nas paredes. Só um minutinho. Ô, Bruna, você vai me dando um recado, um alô aí, para ver se a pessoa está conseguindo me ver. Se está muito distante, se está bom. Está conseguindo me ver aqui? Sim, sim. Sim? Tá. Ó, eu tô sentada, eu tô numa cadeirinha, tá? Como se eu fizesse uma cadeirinha, mas a minha almofada está lá nas costas, tá? Então, eu vou sentindo a almofada, ela é grande, eu vou fazendo uma exploração com a almofada nas minhas costas. Eu vou para um lado, eu vou para o outro, eu vou explorando, né? Eu posso segurar aqui na ponta, eu vou explorando, né? As minhas costas na almofada. Eu vejo se eu preciso colocar ela mais aqui, né? No ombro, ou se eu preciso colocar ela mais no meu quadril. Eu vejo onde fica mais confortável e fico um pouco nessa posição. Fecho os meus olhos, fico na cadeirinha, apoiado na almofada, sentindo o apoio que essa almofada me dá. Inspiro profundamente e expiro profundamente. Inspiro e expiro. E fico um pouquinho em silêncio, no meu silêncio, na minha almofada. Pode misturar. E depois que tiver tudo ok, vocês vão pegar a segunda almofada, colocar na frente e vai segurar a almofada na frente, como se vocês fossem construir Vocês são um sanduíche, vocês estão no meio, mas uma proteção atrás e uma proteção na frente. Vocês vão inspirar e expirar, trazendo a sensação do movimento na parte da frente da almofada e na parte de trás da almofada. Então, inspira tudo que pode.
e expira tudo que pode. E vai fazendo isso no seu silêncio, curtindo as almofadas. De olhos fechados. Observa a maciez da almofada, do toque da almofada. Abrace a almofada. Isso. E agora, devagarzinho, você vai voltando da cadeirinha, ainda com as duas almofadas, ficando mais em pé. E aí você pode soltar a almofada das costas e ficar com a almofada da frente. Observe o que você sente. E cada um no seu tempo, da sua forma, vai se despedindo devagar da almofada da frente. Devagar, sem pressa, pode olhar para a almofada e colocar de lado. E ainda em pé, pode alongar, esticar e observar a sensação que tem nas costas e na frente do seu corpo. Isso, e devagar, vai sentando novamente de frente para a telinha. Eu vou pedir mais uma vez, com muito amor e carinho, para as pessoas que puderem abrir o vídeo e eu puder ver vocês, eu agradeço. Ok. Obrigada. Obrigada por abrirem os vídeos. Obrigada. Muito bom ver a carinha de vocês. Eu não me sinto tão sozinha. É importante a gente nomear os sentimentos, né? Então, é isso. Quando o professor não vê o aluno, a gente se sente muito sozinha, né? E eu fiquei com a tela só, isso também é muito ruim. Bom, eu vou explicar para vocês essa questão da almofada. Vocês podem levar para a sala de aula, se vocês sentirem, as almofadas, vocês podem pedir para as crianças, assim que for possível, pós-Covid, levar 2 almofadinhas de casa, ou que eles possam levar uma almofada, ou o nano deles, ou um ursinho de pelúcia, ou um cachorro de pelúcia, ou qualquer coisa. As almofadas são objetos que a gente chama de objetos transacionais, que a gente coloca naquele momento. Então,
dentro da psicologia, muitas vezes, as costas, estar com as almofadas nas costas, é o apoio e o suporte do pai. E na frente é o apoio e o suporte da mãe. Então, quando nós fazemos isso com a criança, ela se sente acolhida. A gente está reconstruindo algo para o cérebro. Deixe uns videozinhos ligados para que a gente possa deixar a ela um ambiente e um lugar seguro. E quando a gente aperta a almofada, o objeto transacional, o cérebro pode não fazer associação, mas muitas vezes vai estar lembrando da maciez do colo da mãe, do seio materno que a criança apertava no mamar, né? Ou se não teve. Então a gente vai fazendo essa associação. E isso acalma, isso dá eixo, isso ajuda na constituição. Então, se for uma fase mais infantil, pode trazer objetos transacionais de casa, né? Aquilo que ele tem, todo mundo vai trazer. Se for uma fase mais adulta, de 7, 8 anos, isso também pode ser aplicado. Só que aí pede para trazer 2 almofadas, eles já vão estar sabendo o que é 2 almofadas, qual eles vão trazer, e vocês podem trabalhar com isso, né? Explorar um pouco mais, descansa, dá uma volta na sala com a almofada, né? Que é como se ele estivesse andando com a mãe, né? Carregando essa independência. Depois trabalhar isso, se despedindo disso, né? Então se despede do pai, se despede da mãe, e vou para o meu caminho sozinha. Então eu ando na sala, no grupo, olhando para todos os alunos, para todos os meus amigos da sala, né? Então, isso vai dando um referencial, né? De estar junto e separado. Estar junto e separado. E me construir enquanto sujeito. Porque, na verdade, né? Essa relação pai-mãe a gente leva para a eternidade da vida, né? Acho que até depois da morte a gente leva, né? Eu não tenho essa experiência, mas eu acredito que sim, né? Então, é nesse sentido. E muitas vezes, quando nós adultos fazemos isso, a gente faz muito isso aqui nos nossos cursos de pós-graduação, de formação, né? Na psicoterapia corporal, a pessoa vai se construindo novamente, recebendo a informação pelo corpo. A gente é muito desconectado dos nossos sentimentos e dos nossos corpos. Isso nos afasta de nós mesmos, daquilo que a gente sente, né? Então, todas essas atividades é importante para a criança, para o bebê, para a criança mais primária, mais primitiva, para a fase do desenvolvimento da criança mesmo, de 5, 6, 7 anos, a fase de adolescência e a fase adulta. É o desenvolvimento do ser humano, né? São as etapas que a gente passa. E todas as etapas, esses exercícios são importantes. Então, se vocês querem uma reunião, de repente, mais calma, mais tranquila, vocês podem aplicar esse exercício, né, antes das reuniões de vocês. As pessoas vão ficar mais tranquilas, né? Então, isso é importante. Bom, e antes da gente encerrar de vez, antes que a chuva apareça, porque aqui tá ficando tudo escuro, eu até vou ligar a luz, espera aí. Não sei se ajudou, mas eu liguei a luz aqui que estava muito escuro. A gente vai fazer o fluxo de consciência, ou fluxo de conscientização, pode manter aí, ninguém vai ficar de pé nem nada, só que agora nós vamos fazer isso de olhos fechados, né, sem verbalizar mentalmente, daquilo que nós estamos nos apercebendo no aqui e no agora, de olhos fechados. Ninguém vai falar com ninguém, nada disso. Então, eu vou colocar para vocês. Então, eu vou fechar os meus olhos e vou ficar na minha autopercepção interna.
Estou consciente que estou com as minhas mãos nos joelhos, minhas mãos estão quentes. Consciência da respiração. Vou falando tópicos. Os pés no chão. De um sentimento de preenchimento. E agora cada um vai falando. Estou consciente que, internamente, dentro de si mesmo. No presente, sem passado e sem futuro. No presente. Quando tiver bom para você, você vai abrir os seus olhos, focar em inspirar e expirar 3 vezes profundamente. Ok. Isso. Isso. E cada um aí sabe, né? Se o pensamento ficou no presente, se ele foi muito no futuro, se ele voltou para o passado. Porque manter-se no presente é um treino saudável, mas é um treino, né? E era isso que eu queria trazer para vocês nessa oficina. Trazer o desenvolvimento humano de uma forma saudável e trazer a consciência, a percepção do aqui e do agora. E para vocês também refletirem durante a semana, o mês, etc., na vida, quanto eu estou no presente, quanto eu estou no passado e quanto eu estou no futuro. Às vezes a gente tem que buscar isso junto com os alunos, né? Junto com a criança deles e a nossa criança interna e a nossa fase adulta. Ok. Eu gostaria que vocês me dessem um feedback, pode ser no áudio, pode ser por escrito, para a gente poder encerrar. Eu percebi o quanto é difícil estar no presente, né? É muito mais fácil estar ou no passado ou no futuro. E às vezes a gente se esquece que nós temos que viver esse presente. Foi muito bom, muito conscientizador hoje. Gostei muito. Obrigada, muito obrigada. É isso mesmo, trouxe a consciência. Alguém mais? Queria mais uma pessoa. Quem não gostou, né? Também pode falar, né? Não tem problema. Acho que hoje eu já consigo lidar com as minhas frustrações. Então, vocês podem falar se vocês não gostaram, né? Que tinha uma expectativa maior, enfim, não tem problema. Maria Silvia, quer falar um pouquinho? Liga o áudio.
Você desligou o vídeo. Maria Silvia, isso, tem que ligar o vídeo e ligar o áudio. Acho que ela saiu. Ela foi apertar os botõezinhos e saiu. Tudo bem, faz parte. Daqui a pouco ela entra de novo. Deixa eu ver quem está aqui. Luciane Folim, você quer falar um pouquinho de como foi para você? Não? Ok. Michele. Michele Hipólito. O pessoal está saindo. Ok, tudo bem. Tá bom. É uma forma de expressão também, né? Não deixa de ser. Tá bom. Alguém mais quer falar? Mandar no chat alguma coisa? Deixa eu ver lá. Marli? Oi? Falar? Eu fui ligar o microfone e saí da reunião. Eu vi. Fica tranquila. Não sei se eu estava no momento presente. Interessante reflexão também. Sim, Marli, é um exercício que eu tenho tentado. Todas as manhãs eu tenho tentado buscar isso. Buscar um silêncio dentro de mim e uma necessidade de me sentir mesmo, de gratidão a Deus por estar, mas eu também preciso sentir que eu estou, né? E como as meninas disseram, não é fácil, parece que vem um turbilhão. Parece que eu particularmente, parece que tem tanta preocupação. Hoje eu estou na escola e parece que tem serviço de um lado e serviço de outro. Quando você falou para mim, para a gente fazer exercício, eu olhava para o lado e eu via um monte de serviço. Então, se tornou mais difícil ainda. Mas eu preciso, porque se eu não conseguir exercitar e aprender, eu também não vou conseguir desenvolver o meu serviço com qualidade e nem tratar com qualidade quem está ao meu lado. E eu acredito que a pandemia veio para a gente amadurecer nesse sentido, de nos valorizarmos para valorizarmos o outro. E você tem ajudado muito, viu? Ai, que bom. Algumas técnicas eu tento passar para os professores, mas eu preciso estar mais segura, como essa de hoje. Eu preciso experimentar primeiro, para que seja valioso. Mas pode experimentar e explicar que vale a pena. Sim, muito. Obrigada por tudo, viu, Ali? Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Michele, você voltou também? Você quer falar, Michele? Não? Não, tá bom. Eu vou ler aqui o chat. Marli, Oi. Oi. Eu tive um pouquinho de dificuldade de falar com os olhos fechados. Ah, tá. É porque, na verdade, quando com os olhos abertos foi bem tranquilo, mas assim, com os olhos fechados, eu senti um pouquinho mais de dificuldade. Muito legal você ter falado isso, porque isso também é muito normal acontecer. Porque os olhos é a nossa sala de controle, a cabeça é a nossa sala de controle. Então, quando eu fecho os olhos, é como se eu estivesse saindo desse controle. E isso é muito mais difícil do que estar na sala de controle. Aqui, você percebendo tudo, você controla o ambiente. Quando você se fecha, você tem que ir para si mesmo e você não sabe o que está acontecendo. E entrar em contato com o seu sentimento. Né? E isso é mais difícil ainda. Né? Mas é muito, muito bacana e importante ir tentando. Né? Tem que fazer à noite antes de dormir. Quem está com insônia, fazer essa atividade, né? Tomando consciência da inspiração, da expiração, da onde está e tal, sentir o lençol, como que está meu pé, como que eu estou deitada. Todo esse fluxo de consciência, às vezes você nem termina de fazer e já está roncando. Né? Porque você volta-se para você mesmo. Mas é muito legal a sua partilha, muito boa. Legal. Marli, também.
Oi, meu. Seria deixar de fazer as coisas automaticamente, é isso? Sim, e fazer com Consciência. Porque a gente faz muito, né, Lu? A gente faz as coisas muito automático. Você tira o carro da garagem automático. Você, eu ia dar esse sabe? exemplo. É uma coisa tão corriqueira que a gente eu faz. já estou trabalhando, não sei vocês, mas eu trabalho assim, a hora que eu saio para ir trabalhar, eu falo, eu vou me conectar que eu fechei o portão. Não é? Porque senão eu tinha que várias vezes voltar para minha casa para saber que o portão é fechado. Então, hoje eu já consigo... É uma tipo essa atividade, né? A hora que eu... Muito legal. Só não falo, né? Porque aí Então, você sai da sua casa... Mas agora eu vou usar essa frase. Estou essa consciente técnica. que... Muito legal. E sabe o que acontece? A gente sai de casa pensando no futuro. Você já sai da escola, chegando na escola. Você sai da sua casa, às vezes já está na escola. Maria, a gente vive mais de... caminho, né? A gente vive mais de passado e de futuro do que de presente, não é? Sim, isso é real. O nosso mundo faz com que a gente faça isso. Nossa, eu vivo muito no passado, de repente eu estou pensando lá o que vai ser lá, e o hoje, sabe? Essa consciência do hoje, do agora, do momento, eu não vivo tanto. Eu vivo muito de passado, ou então o que vai acontecer futuramente. É normal? É isso mesmo? É normal, mas a gente precisa estar no presente, porque senão a gente vai criando muita ansiedade ou depressão. A depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. Entendi. Eu sou ansiosa. Né, meninas? Somos, né? Vamos lá. Oi, Michele. Já havia me chamar, mas eu estava aqui com os meus filhos e acabei não ligando a câmera. Então, é desafiador, né? Como as meninas falaram, a gente está no piloto automático. Já sai de casa já pensando lá no destino, já onde tem que chegar, né? Não vive muito o processo do caminhar, né? Não vive os detalhes do caminho, não se concentra, né? Não tem essa conscientização de o que estou fazendo agora, né? E eu vejo assim que é muito desafiador se concentrar no agora, como a outra Michele disse, né? Tentar se concentrar, mas estou ligada aqui no 220, né? Então, mas esse exercício é um desafio lançado, né, para todo mundo, né? Eu aprendi ele na primeira pós-graduação que eu fiz, que foi em Gestalt Terapia, e eu faço uso dele até hoje, e ele está, inclusive, na minha monografia, no meu TCC, que eu incluí a bioenergética e a Gestalt Terapia, e eu conto como eu fiz o fluxo de conscientização quando eu tive os meus filhos. Eu tive trigêmeos, né? Nossa. E quanto dos carrinhos eu empurrava fazendo fluxo de conscientização, né? Para estar ali, para poder viver num outro momento. Então, me ajudou muito. Por isso que eu aplico, porque é algo que me ajudou muito e me ajuda ainda. Então, vale a pena. A gente tem que estar sempre fazendo um treino. É um treino mesmo. Como se fosse um treino físico. Né? O exercício contribui para o relaxamento, porque a gente fica tão tenso, né? Durante o dia, que, aliás, é tão corrido que à tarde, à noite, quando a gente está em casa, a gente não consegue se concentrar ali em nós mesmos. Né? Então, é preciso praticar mais. É outra sensação. Eu acho que evita... Eu acho que isso evita aquela velha frase, né? Corpo presente, mente ausente. Né? Que a gente tanto ouve, tanto fala para os outros, né? Você está aqui, mas não está aqui. Mas muitas vezes a gente está de corpo, mas não está de alma, né? De mente presente. Às vezes as pessoas estão falando com você e você já está querendo dar uma resposta. Às vezes você está indo e você não vê uma árvore bonita, né? Então, acho que esse presente é um passo de cada vez. Eu acho que esse contexto que a gente vive hoje veio mostrar para nós que a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Um momento de cada vez e não como a gente estava e que a gente maluco. Não controla nada, né? Que quem controla é o mundo, não tem jeito. E assim, eu confesso que um bichinho invisível. E eu confesso que nas primeiras oficinas eu não conseguia fazer, porque assim, a demanda de trabalho era muito grande. E aí eu falava assim, mas como que eu vou deixar
tanto de coisa que eu tenho para fazer para cuidar de mim, né? Para fazer isso. Não, não posso. Então eu ficava de corpo presente e de mente ausente. E hoje, de uns 3, acho que no segundo semestre para cá, eu já estou conseguindo focar mais. Aprendi na marra, mas estamos aprendendo ainda. Que bom, que bom. É isso aí. Espero que você continue nesse processo aí. Bom, vamos colocar cá. O Daniel Lopes escreveu: foi excelente, tanto profissional como particularmente. Meu filho tem 3 anos e a fase se adequa às descrições perfeitamente. Parabéns, Marli, e a fase se adequa. Ok, obrigada, Daniel. Sua explicação é dinâmica, não há sono. Que ótimo. Esse desenvolvimento tempo a tempo é importante para para nós que trabalhamos com a faixa etária de creche. Sempre é bom estudarmos e refletirmos sobre o desenvolvimento. Ok, eu vou mandar esses slides para vocês, viu? Porque não tem por que eu ficar segurando para mim. Relaxa bem, esse exercício relaxa, é verdade. Quem falou foi a Michele, quem falou foi a Silvana Moraes. Muito obrigada. Neuza falou uma delícia, falou relaxante, a Alice falou não estou com câmera, então não posso ver, tudo bem, Alice, não tem problema. Tá bom, a Silvana também está sem vídeo, ok. A Michele acalma mesmo. Sentimento de alegria e gratidão, também a outra Michele falou. Excelente oficina, obrigada. Você é 10, beijos, obrigada. Vocês é que são 10, de ficar aqui comigo o tempo todo, viu? Parabéns pelo excelente trabalho. Mais uma vez, obrigada. Daniel, muito bom. Amei, a Neuza. Obrigada por partilhar tanto conhecimento conosco. Amei, Alice, obrigada. Importante desenvolver esse sentimento com nossas crianças, porque somos muito agitados e imediatistas. O assunto foi muito interessante. Obrigada. Sentimento de gratidão, mais uma vez foi uma aula maravilhosa, a Aline colocou. Tive um pouco de dificuldade com o exercício, porque sou ansiosa, ok, mas vou tentar levar para a vida. Muito bom. Não é fácil estar no presente, mas sinto essa necessidade. Maravilhosas experiências de hoje, né? Buscar o presente, ao invés de viver angustiada tentando adivinhar o futuro. A Terezinha, a Maria Silvia compartilhou, o Wellington, muito bom sentir e pensar sobre o momento presente. Excelente tarde, foi muito ótima a contribuição. Obrigado, Wellington. Aí a Michelle colocou, boa contribuição, estar no presente é desafiador. Muito bom. Então, eu escrevo para vocês aqui, né, gratidão, né, e gratidão também pelo acolhimento de vocês, né, é muito bom fazer a oficina, né, com vocês. No começo eu resisti por ser online, mas, de verdade, valeu a pena, né. Então, muito obrigada, e até dezembro, né, dezembro a gente vou pensar num movimento de encerramento também, e se eu precisar de alguns objetos, alguma coisa, a Bruna escreve lá para você. Tá bom? Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui, que partilharam os pensamentos e os sentimentos. Muito bom. Até breve, gente. Até breve, até breve, até breve. Muito obrigada. Até. Tchau, tchau. Obrigada, Bruna.